Já para Bruna, e que o Espírito Santo possa usar ela e que vocês possam estar atentos para ouvir o que o Espírito Santo quer falar nesta noite. Amém? Glória a Deus, aleluia. Oi, gente, boa noite. Como vocês estão? Antes de começar, eu quero explicar como a gente chegou nesse tema que nós vamos tratar hoje. Em uma conversa que a gente estava tendo entre eu e a Daiane, de que a gente ia falar, ministrar para vocês hoje, o que Deus queria que a gente falasse para vocês hoje. E a gente chegou no tema medo. E aí ela falou assim, em uma das frases que ela usou na ligação, quando a gente estava conversando, ela falou assim: você já parou para pensar em tantas pessoas que vão buscar Deus pelo medo de ir pro inferno, de não ter a sua salvação? Aí eu parei pra pensar e eu fiquei a tarde toda com essa frase na cabeça. E outra frase também que ela usou, que foi: quando o seu porquê tem coração, o seu como ganha pernas. E eu passei a tarde inteira pensando nessa frase. Eu falei: Senhor, me explica o porquê que está usando isso, fala comigo. E aí eu abri a Bíblia, eu abri em Romanos 10, do versículo 9 ao 10, e ele fala assim: se você confessa com sua boca que Jesus é o Senhor e acredita em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois é acreditando de coração que se obtém a justiça, e é confessando com a boca que se chega à salvação. E aí eu li isso, eu chorei bastante, e eu percebi que o que Deus pede pra gente, para que nós adquiramos a nossa salvação, é a fé e o companheirismo. Ele pede que a gente tenha fé e se confesse essa fé pela nossa fala, que a gente fale para as pessoas que a gente tenha fé, que a gente anuncie a palavra dele para as outras pessoas, que a gente não guarde aquilo somente para o nosso coração. E que ele também nos diz que o nosso coração é a sede onde nós decidimos tudo. Então, se nós decidimos que queremos buscar a nossa salvação, vem dali. E é sincero. E algo que eu parei pra pensar é que quando a gente é criança, eu, por exemplo, quando eu era criança, eu ia pra igreja e eu não entendi o porquê de eu ir pra igreja. Eu apenas ia. E aí eu parei pra pensar nesses tempos de hoje, dos dias de hoje. Quantas pessoas estão indo buscando a Deus apenas por falar assim: os fins dos tempos estão chegando, Deus vai voltar e eu não vou ser salvo. Eu vou buscar a Ele assim, porque eu quero a minha salvação. E o que Ele pede pra gente não é que nós sejamos interesseiros para isso, é que nós busquemos a Ele com amor, com carinho, que nós venhamos entender o que Ele quer pra gente, que nós venhamos entender nossos propósitos. É apenas isso que Ele nos pede. E ter fé. Aí muitas vezes eu falei assim: Deus, eu não tenho essa fé. E quando nós sentimos que nós não temos fé, é aí que a gente tem que estar mais próximo dele. E algo que eu tô fazendo bastante nessa quarentena, tô sentindo muita diferença, é buscando sempre a ele. Esqueço as coisas, deixo as coisas de lado. Muitas vezes eu falo: não, isso não é pra mim, vou buscar a Deus. E tá me transformando de uma maneira inacreditável. Tá me transformando muito. Tô vendo muita diferença nisso também. Glória a Deus. E em outro lugar que eu achei que o que Deus procura, Deus busca para nós, é que nós sejamos sinceros, foi no Salmo 91. Eu li a partir do versículo 14, que ele diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. E como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Então Deus, Ele não quer que nós vamos buscar Ele por interesse. Ele quer que nós vamos buscar Ele por amor mesmo. Ele nos confirma isso e Ele vai dar a nossa salvação como uma espécie de recompensa. Não porque nós merecemos, é sim porque nós merecemos, mas não pelo nosso interesse, assim, de eu vou buscar Deus só pela minha salvação. Não, Ele quer nos dar isso em forma de recompensa, em forma de demonstrar o nosso amor, o amor que Ele teve por nós.
e ele enxerga o amor que nós temos por ele. E ele apenas deseja isso, que nós busquemos ele com sinceridade, com amor, com fé, e que nós invoquemos o seu nome e ele irá nos salvar e nos glorificar. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar para vocês. Eu tô um pouquinho nervosa, porque não é fácil buscar algo que todos entendam, mas eu espero de coração que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Eu vou passar a palavra agora para a Daiane. Como foi conjunto, nós decidimos fazer algo que encaixasse e tratasse realmente disso que nós estamos falando agora, que é a questão do medo. Amém? Amém. Eu espero que vocês tenham entendido o que a Bruna trouxe para vocês. Confesso que eu também, mesmo que não pareça, né, às vezes a pessoa meio extrovertida, mesmo que não pareça, eu estou um pouquinho sim nervosa, porque já entra o medo, né, de falar coisas que vêm de nós, porque nós não queremos, porque o que eu falo que é de mim não irá te edificar. Eu peço que o Espírito Santo me use cada vez mais. E esse tema, um tema medo, foi um tema assim pra mim que foi sensacional. Eu ando estudando nesse semestre na faculdade sobre esse tema, sobre medo, sobre analisar os comportamentos, sobre essas emoções, sentimentos. Então eu ando estudando isso. E ali quando falou que eu ia ministrar e que a Bruna também ia falar, eu falei assim, dá pra encaixar isso, dá pra gente fazer algo bem legal. E é muito interessante porque existe medo que o nosso corpo tem, e eu quero que vocês entendam e compreendam, por isso que eu pego isso agora, que neste momento vocês prestem atenção muito, porque se você perder a concentração um pouco, você não vai entender o que eu quero te trazer. Então, se for preciso parar de comentar, não precisem comentar, eu quero que vocês prestem atenção que o Espírito Santo quer falar pra vocês. Amém? Lindos. Perfeito. E ali eu estudando, e a gente tentando entender o porquê que as pessoas sentem medo. E ali numa das aulas eu aprendi que o medo, existe medo que é para nossa autodefesa, a autodefesa do ser humano, que é essencial para nós sobrevivermos. Porém, existem alguns medos que nós aprendemos a ter. E eu não vou explicar o processo de aprendizagem, isso é o que eu estou estudando. E se vocês quiserem outra hora, eu venho aqui e explico para vocês, só que nessa live eu não irei ensinar vocês a isso, eu só preciso que vocês entendam essa parte, que alguns medos nós aprendemos. E ali no meio dessa aprendizagem, eu perguntei pra professora assim, professora, por que as pessoas têm medo de morrer? Por que as pessoas têm medo de morrer? A Isabela falou agora medo e nada. Nós aprendemos isso, né? Tem algumas formas que o nosso comportamento, né, são inatos. E eu não irei explicar isso agora, porque a Isabela e a Bruna entendem super bem disso. Nós paramos um dia pra conversar sobre isso e a gente ficou das 1h da manhã até 4h da manhã conversando, debatendo sobre isso e eu explicando. Então é um assunto muito complexo. Enfim, eu perguntei pra professora, eu falei, professora, por que as pessoas têm medo de morrer? E ali a professora falou assim, olha, algumas pessoas, a grande maioria das pessoas tem medo de morrer porque elas não sabem para onde elas irão após a morte. O que tem após a morte. E algumas pessoas que acreditam em céu e inferno, elas ficam pensando para onde que eu vou, céu ou inferno. E aí gera um certo medo nela. E ali eu parei pra pensar e falei assim, real, isso é real. Porque às vezes nós estamos na igreja, nós oramos a Deus porque nós temos medo de ir para o inferno. Nós não estamos ali porque nós amamos a Jesus. Muitas pessoas estão, eu não estou generalizando em geral, mas muitas pessoas estão dentro da igreja porque elas têm medo de ir para o inferno. E ali, em vez de ela estar na igreja para adorar e exaltar Jesus, está ali porque ama, não, ela está ali porque ela tem medo de ir para o inferno. Então o medo consome ela e ela fica na igreja. Eu tenho uma coisa para te falar, se você vai para a igreja, se você senta num banco, se você está aqui ministrando e você acha que você vai para o céu só porque você está numa igreja esquentando um banco de uma cadeira, você está muito enganada. O Espírito Santo, ele pede, Jesus, ele quer ver os nossos corações, ele quer uma intimidade, ele quer uma conexão comigo e com você.
E eu parei pra pensar, falei assim, Jesus, muitas vezes eu oro porque eu tenho medo de ir para o inferno. Muitas vezes eu erro, eu peco, e aí eu falo, eu tenho que orar porque senão eu vou para o inferno. E aí que a gente não entende o poder do arrependimento. Nós oramos porque nós nós oramos porque naquela época, orava porque eu pensava que eu iria para o inferno. E não, eu oro porque eu não gosto do pecado. Eu oro porque eu amo a Jesus e eu não quero mais viver no pecado. Eu não oro porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu oro porque eu amo a Jesus e eu odeio o pecado. Mas Paulo diz que o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. E tá na raiz do ser humano errar. É inevitável isso. Mas nós não temos que estar na presença de Deus por medo. E existe uma frase que eu gosto muito, que diz assim: quando o seu porquê tem coração, o como, ele tem pernas. Quando nós entendemos o porquê que nós estamos na presença, o porquê nós estamos na igreja, e a partir do momento que nós entendemos o porquê, nós começamos a se apaixonar por aquilo. E nós vemos se aquilo tem o nosso coração, se aquilo tem o nosso amor, se aquilo envolve outras pessoas, e se tem a vontade do Pai. E quando envolve amor e vontade do Pai, o como irá acontecer, o Espírito Santo irá nos guiar. Fica mais simples, fica mais fácil. Eu não estou dizendo que vai ser completamente fácil, porque como alcançar os nossos sonhos, como conquistar as nossas promessas, é difícil esse processo. O processo é complicado, mas quando nós entendemos o porquê daquilo, fica mais fácil, nós temos mais força de vontade de fazer. Aleluias! E eu, por um certo momento, eu lembro que eu tinha uns 11 anos de idade. Na época, tava começando o ministerinho de dança, que era eu, Raquel, Alice, Amanda e Thalita. Nós estávamos iniciando, né, esse ministério. Já tinha o ministério de dança. E nós, assim, jovens não, crianças, adolescentes, entrando ali na adolescência, gostava muito de dançar, né? Então a gente começou a dançar nos cultos de quinta, de terça. Beleza, aí chegou uma hora que ia ter o batismo, né? Um ano que ia ter o batismo. E aí todo mundo decidiu se batizar. Vamos se batizar porque para entrar no ministério de dança nós precisamos ser batizados nas águas. E ali eu falei assim, aí eu sou uma pessoa, gente, que eu gosto de coisas diferentes. Eu não gosto de estar ali igual todo mundo, sabe? Eu gosto de algo inovador, algo novo. E isso é de mim, pra vocês perceberem que tem dia que eu mudo cabelo, tem dia que eu pinto cabelo. Isso é de mim. E ali todas as meninas iriam se batizar. E eu falei bem assim, eu não vou me batizar. Elas estão tudo indo na emoção, eu não vou me batizar porque eu tinha medo de estar indo por emoção. E ali eu falei assim, não vou me batizar. Eu falei pra Raquel, Raquel, eu não vou me batizar. E ali eu falei assim, eu só vou se batizar se Deus falar comigo que é pra eu me batizar. E ali eu tinha aquele medo, sabe, de estar agindo na emoção e tudo mais. E ali chegou um certo dia que a Raquel olhou pra mim e falou assim, e se Deus volta agora? O que nós iremos dizer para ele? Por que nós não vamos se batizar? E ali, naquela época, pra mim, era temor. Mas esse é o grande problema. A gente às vezes confunde medo com temor de Deus. Naquela época não tinha tanto conhecimento. Então, hoje, eu analisando, eu vejo que tinha um certo medo. Eu senti um certo medo de Jesus voltar e eu ir para o inferno. E eu falei assim, eu vou me batizar. Eu vou me batizar, Raquel. E ali nós decidimos se batizar. E quando eu cheguei no batismo, que tá ali aquela cerimônia do batismo, naquele sítio e tudo mais, eu lembro que eu chorava muito, porque naquele momento eu entendi o porquê de se batizar. Eu entendi que aquela era a vontade do Pai. Eu entendi que aquele era o verdadeiro sentido pra mim. E eu sou uma pessoa que eu sou muito movida pro sentido, eu tento achar sentido nas coisas. E naquele momento eu entendi o meu porquê. E o meu porquê tinha o coração, tinha amor. E como? O como está acontecendo agora. Eu estava falando a palavra, talvez se eu não tivesse me batizado esse tempo atrás, com 11 anos de idade, onde eu estaria agora?
Será que eu estaria aqui ministrando? Será que hoje eu teria esse conhecimento? Falei, Jesus, não importa como vai ser. Porque quando nós somos crianças, entrando já na adolescência, nós temos uma certa rebeldia, sabe? Aquilo que consome a gente, de ser livres, né? Querer aquela liberdade. E era muito difícil pra mim, né? Eu falei assim, pai, como? Eu não sei. Mas hoje eu entendo o porquê disso tudo. Hoje eu entendo o porquê de eu ter me batizado. Hoje eu entendo o porquê de eu estar na presença dele. Hoje eu entendo o porquê de eu não ter desistido. Hoje eu entendo o porquê de estar aqui ministrando. Hoje eu entendo o porquê e como isso irá te atingir, como isso irá te transformar, como será o processo de mudança na sua vida. Aí será com o Espírito Santo. Ele irá nos guiar. Amém? Existe uma passagem que está lá em Mateus, e eu vou falar na Bíblia um pouco, que diz assim, Mateus 1, no seu versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e que, não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la, sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que apareceu em um sonho um anjo do Senhor. Ou seja, Maria estava noiva de José. E aí o Espírito Santo vem até ela, um anjo vem até ela e acha ela agraciada e dá para ela Jesus, né? Que é o filho que veio de Deus. E pensa nos dias de hoje, vocês mulheres, pensa um anjo aparecer para vocês e falar assim, você tá grávida do Espírito Santo. E pensa, você tá noiva. Pensa o que as pessoas irão pensar, o que as pessoas irão dizer. Eu parei pra analisar e falei assim, Jesus, quão complicado é isso? Se fosse eu ia ter medo de como falar para os meus pais, eu ia ter medo do que as pessoas iriam pensar, eu ia ter medo do que as pessoas iriam falar, eu ia ter medo de ir para a igreja e as pessoas acharem que eu estava em pecado, eu iria ter medo, e aí entra o medo em nossas vidas. Só que Maria, ela sabia quem ela era no Pai, ela sabia quem ela era para Deus, ela sabia que ela era amada, que ela era filha, ela sabia a identidade dela em Cristo. Então ela olhou o porquê daquilo, o porquê daquela criança, o propósito daquela criança. E o como que ela iria contar, como as pessoas iriam reagir, não importava para ela. O que importava era o amor, era o propósito, era quem ela sabia que ela era em Deus. Então você tem que saber quem você é em Jesus. Não importa o que as pessoas falam sobre você, não importa o que as pessoas digam sobre você. Você tem que saber quem você é em Cristo. Você tem que saber quem você é no Pai. Muitas vezes nós temos essa dificuldade de pensar, as pessoas irão falar mal de mim, as pessoas irão pensar coisa ruim de mim. Ei, você tem que saber quem você é em Cristo. Você tem que se achar em Cristo. Você tem que saber a sua identidade em Cristo. E liberar esse medo. Esse medo do que as pessoas irão pensar, do que as pessoas irão falar. Eu tenho um testemunho. Foi muito, muito legal isso que eu vivi. Na hora não foi legal, tá, gente? Na hora eu fiquei super brava, super irritada. Mas hoje eu entendo. Eu lembro que eu estava lá em cima da minha casa, na parte de cima, e tinha um familiar meu aqui embaixo. E aí eu desci pra cumprimentar e tudo mais, porque eu sou essa pessoa afetiva, né? E é uma pessoa muito próxima de mim. E ali eu desci, e quando eu desci, a pessoa, que falou que eu tenho um cabelo bem curtinho, não sei se vocês repararam, e eu gosto disso, eu gosto de me maquiar, eu gosto de me cuidar. E aí a pessoa falou assim... Não, você não pode cortar o cabelo. Jesus não quer que você corte o cabelo. Você é uma desobediente. Você tá sendo desobediente a Deus. Você vai pro inferno.
E na hora, né, eu tenho um certo respeito, né? E eu entendo o pensamento da pessoa sobre isso. Eu entendo o que a pessoa pensa, eu entendo a doutrina da pessoa. Então o respeito é acima de tudo. E ali naquele momento eu fiquei quietinha, né? E eu falei assim, Jesus, tá repreendido essas palavras, eu não sou desobediente. Deus sabe o meu coração, Deus sabe o quanto eu amo Ele. Mas ali eu parei pra pensar. Falei assim, nossa, será que Jesus não me ama porque eu cortei meu cabelo? Será que eu sou rejeitada porque eu passei uma maquiagem? Será que eu não sou digna porque eu pintei uma unha? E aí eu parei pra pensar. E não. As pessoas pensam isso. Mas naquele momento eu refleti e falei assim, eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei o que eu faço hoje é por amor. É pra Ele. Eu tenho a minha identidade em Cristo. Eu sei quem eu sou no Pai. Que eu sou filha, que eu sou amada. E que Ele procura verdadeiros adoradores. Que Ele procura filhos. E quando eu falo de intimidade, Deus nos leva para Gênesis. No começo da criação. No começo da criação que diz assim. Gênesis está ali, Adão está ali com Eva. E a Eva, ela é seduzida, né? A serpente engana ela, faz ela comer o fruto que Deus falou que não era para comer. E ela acaba entregando para Adão. Mas Jesus, ele é fiel. E Jesus todo dia ia ao encontro de Adão. Ia ao encontro de Adão. E ali ele indo ao encontro de Adão, Adão tendo comido aquela maçã, entendendo agora o bem e o mal, o errado e o certo, ele se escondeu, Adão, porque ele estava com vergonha. E ali Deus desce ao encontro, porque Deus sabe de todas as coisas e ele ainda permanece fiel. Ele permanece vindo até nós, querendo nos encontrar. Glória a Deus. E ali Deus desce até o jardim e fala, Adão, cadê você? Onde você está? E Adão fala, eu me escondi. Eu ouvi a sua voz no jardim e eu me escondi porque eu estou nu e tive medo. E ali, o que eu aprendo com isso? Muitas vezes nós erramos, nós pecamos e gera um certo medo em nós. Porque quando um filho, pensa você que é pai, você que é mãe ou você que é filho, quando você apronta, sabe que você quebra algo que sua mãe ama muito, o que você faz? Ou você esconde esse algo que quebrou, ou você se esconde pra não apanhar. Uma ou duas. Você faz isso, ou você se esconde pra não apanhar, ou você se esconde aquilo que você quebrou. Então, de alguma forma, a gente esconde algo. E quando nós erramos, e nós escondemos por quê? Porque nós temos medo de apanhar, medo do que a pessoa irá fazer conosco. E quando nós erramos, quando nós pecamos, o que acontece? Nós temos medo de se colocar novamente na presença. Nós temos medo do que as pessoas irão pensar. Nós temos medo do que as pessoas irão agir ao nosso respeito, sabe? Irá falar ao nosso respeito. E Deus, ele permanece fiel. Todos nós temos um lugarzinho na nossa casa que é de intimidade com o Pai. Não sei vocês, mas eu tenho. E se você não tem, procura ter, porque é sensacional. Eu tenho um lugar onde eu falo com o Espírito Santo. E eu tenho certeza que todos os dias, ele vem ao meu encontro. Todos os dias ele vem falar comigo. Todos os dias ele vem, porque ele ama essa intimidade, ele ama esse contato que ele tem comigo. Glória a Deus. Mas quando eu erro, quando eu peco, o que eu faço? Eu me escondo. Eu falo, hoje eu não vou orar. Deus, ele não vai aceitar essa minha oração. Eu não vou orar hoje não, eu errei. Ei, Deus permanece fiel. Aleluia. Ele permanece fiel, não importa o que as pessoas falam, não importa o que você faça, se você entender o que você é nele, se você entender a sua identidade nele, entender que ele te ama, que ele te deseja, o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam, não importa. Não importa. Eu quero que vocês entendam que o medo também nos distancia de Deus. Como o pecado distancia também. É fato.
Mas o medo também nos impede de ter esse contato tão maravilhoso, tão grandioso. E você percebe que às vezes nós não contamos, nós não falamos para outras pessoas, nós não falamos para Deus aquilo que realmente está doendo, aquilo que realmente está machucando, o nosso erro, porque a gente tem uma certa vergonha, né? Porque nós usamos esse senso comum de achar que Deus é igual a nós, seres humanos, que Deus pensa igual a nós. Ah, se eu errar, Ele vai me acusar. Ah, se eu errar, Ele vai me condenar. Ah, se eu errar, Ele vai me julgar. Sim, Deus, Ele é misericordioso, Ele também é justiça. Mas acima de tudo, Ele é Pai. Aleluia. Glória a Deus. E Ele entende. Ele entende. Ele entende tudo isso. Então eu quero que vocês entendam quem você é nele. E confesse para ele aquilo que realmente te machuca. Existe uma frase que eu escutei na psicologia, que é uma frase que eu carrego muito comigo, que diz assim: temos que saber sangrar, mas não devemos sangrar em mar de tubarões. Será que você entende? Nós temos que saber conversar, nós temos que saber contar para as pessoas, porém, não conte para qualquer um os seus sonhos. Não conte para qualquer um a sua angústia. Não conte para qualquer um os seus erros ou a sua felicidade. Porque se você conta para a pessoa errada, essa pessoa pode matar os teus sonhos. Essa pessoa pode matar a sua alegria. Pode te destruir cada vez mais. Existem homens e mulheres de Deus, tanto no Ministério JCM, quanto em volta de você. Existe um Pai sobrenatural que quer te ouvir. Amém, Jesus. Conte para Ele. Ele sim vai saber te ajudar, vai saber te conduzir. E vai te trazer vida. Vida, Ele não vai te trazer morte, Ele vai te trazer vida. Glória a Deus, aleluia. E existe uma coisa muito interessante também que Jesus falou comigo. Quando um avião ele decola, eu já estou encerrando. Quando o avião ele decola, é muito difícil as pessoas ficarem sabendo. Agora, quando um avião cai, todos ficam sabendo. Ou seja, enquanto você está bem, enquanto você está evoluindo em Cristo, é muito difícil você achar pessoas, que te aplaudem. Pessoas que te motivam, é isso aí, você tá certa, continua nesse caminho. Agora, quando você dá um deslize, quando você erra, existem milhares de pessoas que aparecem para apontar o dedo para você, para apontar o seu pecado. Sabe por quê? Porque apontando o seu pecado, elas pensam que irá diminuir o pecado delas. E nós não podemos ser hipócritas. Porque na palavra diz, Adão, quando Jesus fala assim, como você sabe que você está nu? Você comeu aquilo que eu falei que não era para comer? Adão fala assim, a mulher que tu me destes, me deu do fruto. E ali Deus pergunta pra Eva, por que você fez isso? E a Eva fala, a serpente me enganou e eu comi. Então você vê que existe um colocando a culpa no outro. Sendo que Deus perguntou, como você sabe? Você comeu? Ela só fala, pai, eu comi. E nós, seres humanos, temos essa dificuldade de assumir os nossos erros. Deus quer filhos maduros. Sim, Deus fala todos os dias para nós sermos como criança, ou seja, coração puro diante da presença dele. Todos os dias querer desejar coisas novas, experiências novas. Mas também Jesus quer filhos maduros. Deus quer filhos maduros que entendam o realmente propósito. Pare de querer diminuir o seu pecado, apontando o pecado do outro. Então se você saiu da igreja porque eu saí da igreja porque um irmão falou mal de mim. Eu saí da igreja porque o irmão não me deu a paz do Senhor. Eu saí da igreja, eu parei de assistir o JCM porque a Daiane, ela não falou meu nome na live. Meu filho, você está colocando uma desculpa. Seja maduro, tenha essa maturidade em Jesus, sabe? Para de ficar querendo arrumar desculpa. Fala, pai, olha, eu me distanciei porque eu errei. Eu tive medo do Senhor não me aceitar. Eu tive medo do Senhor não me abraçar como filha novamente. Eu fico pensando no filho pródigo. Eu acho que ele pensou, fala, mano,
meu pai não vai me aceitar como filho de novo, mas pelo menos ele vai me aceitar como um funcionário para ele. Ele teve aquele certo anseio, sabe? Tipo, nossa, eu acho que ele não vai me aceitar como filha. E nós temos muito isso. Eu acho que Jesus não vai escutar nossa oração, não. Eu errei, eu erro tanto. E o medo causa isso em nós. Mas quando o filho, ele volta, pensando que vai ser funcionário, o pai já está de braços abertos esperando ele. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que você entenda que o pai está de braços abertos para você. Aleluia, Jesus. Ei, que nós possamos falar mais do amor de Cristo. Que nós possamos falar mais quem nós somos em Cristo. Mulheres, nós temos que falar mais do nosso valor. Aleluia. Eu escutei uma frase que diz assim: quando a igreja se cala, o mundo grita. E realmente, dá pra ver isso nitidamente. É muito difícil você assistir uma live que vem uma menina e fala pra você: ah, você é valorosa, você mostra quem você é em Cristo. Enquanto o mundo grita ao contrário, grita que mulher tem que, pra se sentir mulher, tem que andar com roupa curta, pra se sentir mulher tem que mostrar alguma parte do corpo, pra se sentir mulher tem que se esfregar em homem, pra se sentir mulher tem que ter intimidade sexual com outro homem. Então, quando a igreja se cala para falar sobre isso, o mundo grita lá fora. Então, que nós podemos ser empoderadas, que nós possamos falar aquilo que de fato diz na Bíblia. Que nós não venhamos se calar, que nós venhamos falar. Eu acho muito interessante, porque nesse tempo de quarentena, muitos adolescentes ficam em casa sozinhos. E vê se você vê em alguma live falar sobre masturbação, imoralidade sexual. Enquanto a igreja se cala em questão disso, o mundo grita aí fora. O mundo vem, bombardeando. Você tem que se tocar, você tem que se conhecer. Ei, você tem que se conhecer em Cristo. Você tem que saber quem você é em Cristo. Você tem que saber os seus valores. Quem você é. Que nós possamos parar de ter medo, sabe? De falar a palavra. De falar de Jesus. Amém? Amém. Isso foi o que o Espírito Santo me deu. Foi o que o Espírito Santo falou comigo. E eu quero que neste momento, eu não vou pedir para vocês comentarem aqui o seu pecado, ou que vocês são pecadores, porque errar é humano. Eu não tô falando, não tô te incentivando a errar jamais, porque o pecado também te afasta de Deus. E eu não vou querer que você escreva aqui, eu preciso de oração, eu pequei e eu preciso de algo. Não. Eu vou querer que neste momento, você feche seus olhos e comece a entender o porquê de você estar assistindo essa live. Que você comece a entender o porquê de você estar na presença do Pai. Não importa o que as pessoas falam sobre você. Glória a Deus, aleluia. Muitas pessoas já olharam pra mim e falaram assim: mas você cortou o cabelo? Você parece um homem. Isso não me abala, gente. Isso não me abala porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei quem eu sou o Pai. Eu cortar o meu cabelo não irá mudar a minha sexualidade. Homens, vocês chorarem, porque a sociedade tem muito isso. Homem não chora, homem tem que ser um machão. Ei! Você chorar não irá mudar a sua sexualidade. Você tem que aprender quem você é em Cristo. Entender quem você é em Cristo. Amém? Então que neste momento você possa fechar os seus olhos e orar. E falar assim: Pai, tira esse medo. Tira esse medo que me afasta de Ti. Tira esse medo de assumir os meus erros. Me ensina a ter uma maturidade. Porque eu quero ter experiências inexplicáveis. E para eu ter essas experiências, eu preciso ser maduro. Às vezes Deus não te entregou o que você tanto pede porque Ele sabe que você não é maduro o suficiente para isso. Sim, Jesus, eu tenho que ter um coração puro. Eu tenho que ser como uma criança pura. Porém, eu tenho que entender que eu tenho que ter maturidade. Entender certas coisas. Pede agora pro Espírito Santo
tirar esse medo que te distancia dele, esse medo do que as pessoas falou sobre você, esse medo do que as pessoas irão dizer sobre você. Peça agora que o Espírito Santo eleve na sua mente quem você é nele. Pede para ele mostrar, Jesus, quem eu sou. O porquê de eu fazer isso, Pai. E se nesse porquê você encontrar a vontade do Pai e a sua vontade alinhada, o como isso irá acontecer, o Espírito Santo irá ajudar. Aleluia. Amém? Eu quero agora que você feche os seus olhos, nós iremos orar. Eles irão cantar o ministério do JCM aqui. Mas este momento agora é um momento seu. Vou pedir pra vocês não comentar, gente, porque não tem como vocês orar escrevendo. Não tem como, né, gente? Então neste momento vocês podem parar de comentar. E eu quero de verdade que vocês orem. Pai, tira esse medo. Pai, Aleluia. ensina-me quem eu Toca sou nas a vidas, Ti. Senhor. Toca, Pai. Em Feche nome os seus de olhos Jesus. neste momento, vamos Em orar. nome de Vamos Jesus, orar. Pai. Toca nas Espírito vidas Santo, agora. neste momento nós nos Aleluia, colocamos Jesus. novamente diante da Tua Visita cada um presença. dos teus filhos. Eu peço agora que você invada os lares Em nome de Jesus. com conhecimento. Glória a Deus. Porque eu creio, Pai, que o Senhor deu conhecimento para que eles entendessem essa palavra. Aleluia, Jesus. E que essa palavra, de alguma forma, causou uma mudança dentro deles. Uma mudança de pensamento. É isso que eu desejo agora, Jesus. Que eles venham entender quem eles são em Ti. Que eles venham descobrir quem eles são em Ti. Que eles venham entender o porquê deles estarem aqui. Que eles venham entender o porquê de estar na Tua presença. Do porquê de Te servir. E tira esse medo, Pai, de nós pensarmos que iremos para o inferno. Arranca, Senhor. Porque quando nós fazemos com amor, com gratidão, com felicidade, o céu vem como gratidão. Vem como favor a nós. Pai, nos ensina. Nos dê conhecimento, nos dê sabedoria, Jesus. Tira esse medo de assumir os nossos erros. Tira esse medo de assumir que nós erramos. Tira esse medo de pensar o que as pessoas pensam sobre nós. Oh, Jesus, eu peço agora neste momento que toda palavra negativa que foram lançada pela vida dos teus filhos sejam repreendidas agora. Que caia por terra agora. Glória a Deus. Se alguém um dia falou que nós não iremos viver os teus sonhos, caia por terra agora, porque nós vamos viver obras bem maiores do que tu, Jesus. Aleluia. Neste momento eu repreendo agora todas as palavras que as pessoas lançaram sobre a minha vida. Em nome de Jesus.
agradeço por esse cuidado incondicional que o Senhor tem por nós. Porque o Senhor ainda permanece fiel. O Senhor é aquele que ainda vem ao nosso encontro. Como o Senhor veio ao encontro de Adão naquele jardim, mesmo sabendo que eles tinham errado, o Senhor veio ao encontro. O Senhor veio ao encontro. E neste momento o Senhor vem ao nosso encontro. E eu te agradeço por essa fidelidade. Entra, Jesus, agora neste momento nos lares dos teus filhos. Que alegria, que a paz, que a sabedoria venha ser implantada em cada coração. Venha ser implantada em cada coração. Ah, Jesus, tire todo esse medo que nos impede. Tire todo esse medo que nos impede. Nós te adoramos. E eu sou completamente grata, Jesus, a você. Obrigado por essa sabedoria, por esse conhecimento que veio do céu. Obrigado porque eu entendi que eu te sirvo. Eu entendi o porquê de te servir. E eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. Amém? Comece a falar palavras de gratidão agora, o Espírito Santo. Comece a agradecer, Jesus, por essa palavra. Comece a agradecer, Jesus, por esse entendimento incondicional. Estás adorado, Jesus. Estás adorado, Jesus. Estás adorado. Aleluia. Oh! Aleluia. Estás adorado, Jesus. Estás adorado, Jesus. Glória. Que essa presença pode invadir o seu lar agora neste momento. E agora, Ele quer se apresentar para você. O Espírito Santo, Ele vem novamente ao seu encontro. Ele quer se apresentar para você. Ele quer se apresentar para você. Amém. Nós entendemos, nós entendemos. Aleluia. Entendemos que o que você tem é bem melhor, bem maior. Glória a Deus. Obrigada. Ei, o dia de amanhã pertence ao Pai. Eu sei que nessa quarentena é muito difícil permanecer, é muito difícil não duvidar, é muito difícil não ter medo do que vai acontecer. Mas Jesus é aquele que entende. Oh, aleluia. Jesus é aquele que compreende. E eu peço agora que neste momento você venha tirar o medo que o Espírito Santo tem para entrar na sua vida. Eu tô vendo que a live vai se encerrar. Eu tenho basicamente 3 minutos. Eu quero fazer essa oração pra vocês. Vai ter sorteio, fiquem em paz. Mas eu quero que vocês entendam isso. Muitas pessoas entraram na nossa vida e nos machucaram de alguma forma. E nós temos aquele certo anseio, sabe? De abrir o nosso coração. Porque a gente tem medo da pessoa nos machucar novamente. Mas eu quero que você entenda que Jesus não é igual a nós. Jesus não é igual aos homens. Nesse momento Ele quer entrar. Só que o medo que você tem de abrir o seu coração é muito grande. E Ele é uma pessoa gentil. Ele ama ser gentil. Então neste momento o medo que você tem de abrir o seu coração seja quebrado agora. Que você venha abrir o seu coração. Você tem exatamente 2 minutos. 2 minutos. Para abrir o seu coração. E deixar que essa presença Ele invada. E entenda o porquê. Ele quer entrar porque Ele te ama e Ele quer fazer coisas sobrenaturais através da sua vida. Como Ele vai fazer? Aí é com Ele. Mas Ele quer entrar. Então neste momento eu peço agora que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos, onde quer que você esteja. Vou pedir agora que essa presença venha alcançar a sua vida. E que você comece a tirar esse medo que você tem de deixar Ele entrar no seu coração. De se entregar novamente ao Pai. Ensina-nos a te amar mais, Jesus. Aleluia. Ensina-nos a te amar mais, Jesus. Glória Eu a peço Deus, agora, aleluia. Espírito Santo, invada os lares. Invada os lares para que o ID seja concretizado. Santo é o teu Que nome. nós venhamos Jesus. abrir nosso coração cada vez mais a Ti.
Aleluia. Que nós venhamos abrir o nosso coração cada vez mais. Glória Para que você a Deus, entre e faça aleluia, morada. Jesus. Entre agora em nossos corações, Jesus. E arranque tudo aquilo que o inimigo deixou. Arranque, Jesus, tudo aquilo que alguém entrou, bagunçou e feriu. Arranque todo o passado, toda a poeira do inimigo. Arranque agora. Em nome de Jesus. Oh, e que a sua presença seja manifestada, Jesus. Seja manifesta. Gente, a live ela vai se encerrar. Tá mostrando aqui que eu tenho exatamente 1 minuto. Eu irei encerrar essa. Irei abrir outra rapidamente, rapidinho, pra gente fazer o sorteio e fazer essa oração final. Amém? Eu espero que vocês tenham compreendido o que eu passei para vocês. E eu irei encerrar, irei abrir. Então vocês saem e entram novamente. Amém? Um beijo no coração de vocês.